Então, Provérbios capítulo 3, versículo 5, a gente vai ler na NTLH, na nova tradução da linguagem de hoje. Para quem não sabe, a Bíblia não foi escrita em português, tá? Ela foi escrita lá na língua hebraica, aramaica e grega. Então, as pessoas traduzem a Bíblia para as línguas populares. Existem cientistas que trabalham nisso, que são os linguistas, pessoas que trabalham as línguas. E também os biblistas, que são cientistas que trabalham a Bíblia. E eles trabalham a tradução da Bíblia. E a Bíblia tem várias traduções porque a língua vai mudando. Então a NTLH é uma tradução com uma linguagem bem parecida com o que a gente fala hoje em dia. Por isso que ela é mais fácil da gente entender, tá? Diz assim: confie no Senhor em tudo o que fizer. Confie no Senhor de todo o coração e não se apoie na sua própria inteligência. Repete comigo: confie no Senhor de todo o coração e não se apoie na sua própria inteligência. Então aqui está falando de confiar em Deus e também está falando sobre o perigo da gente confiar demais na nossa própria inteligência. Daí diz assim no 6: lembre de Deus em tudo o que fizer, e Ele lhe mostrará o caminho certo. Esse tudo aqui é tudo. No teu trabalho, na escola, na universidade, nos teus relacionamentos, na tua família, em tudo. Peça a sabedoria de Deus. Daí versículo 7. Não fique pensando que você é sábio. Tema o Senhor e não faça nada que seja errado. E o versículo 8. Pois isso será como um bom remédio para curar as suas feridas e aliviar os seus sofrimentos. Repete comigo: se eu seguir a sabedoria de Deus, isso será um bom remédio para curar as minhas feridas e aliviar os meus sofrimentos. E aí nós temos o versículo 9, que diz assim: adore a Deus, oferecendo-lhe o que a sua terra produz de melhor. Daqui, a Bíblia foi escrita para pessoas que trabalhavam na agricultura. Então eles trabalhavam plantando e eles davam para Deus o melhor deles, que era o que eles colhiam da terra. Mas isso significa para nós o quê? Nós darmos para Deus o nosso melhor. Aquilo que você faz de melhor, faça para Deus. Pois todo dom vem de Deus. Então se Deus te deu o dom de tocar, de cantar, cante para Deus. Se Deus te deu o dom de ensinar, ensine as coisas de Deus. Se Deus te deu o dom de cuidar dos enfermos, cuide deles como se você estivesse cuidando do próprio Cristo. Faça tudo como se você estivesse fazendo para o próprio Deus e ofereça tudo que você faz para Deus. Significa entender que toda a nossa vida é um culto. Não apenas quando nós viemos à igreja. Nós somos a igreja. E o culto é a nossa vida. Tudo que nós fazemos é sagrado. Tudo. E isso não nos dá desculpa, então, para nós sairmos lá fora e acharmos que lá fora nós somos uma pessoa e aqui dentro nós podemos ser outra. Na verdade, você é de verdade quem você é lá fora. Aqui dentro você está sendo socialmente aquilo que talvez que os outros querem que você seja. Lá fora você vai ser quem você é de verdade. Versículo 10 diz assim: faça isso e os seus depósitos ficarão cheios de cereais. E você terá tanto vinho que não será capaz de armazenar. Naquela época, ser rico era ter comida e bebida. Significa que se você fizer o que é certo, você vai prosperar, a sua vida vai dar certo, você vai ter mantimentos, você vai ter uma casa, você vai ter sustento, você vai ter emprego, você vai ter tudo que você precisa. Cara, quando eu tinha a idade de vocês, eu pensava no que eu vou trabalhar, no que eu vou me formar, no que eu vou estudar.
Quem eu vou ser? Será que eu vou ter um emprego? O meu pai se esforçou muito a vida toda e nunca conseguiu se formar na faculdade. E ele se esforçou. Trabalhou a vida inteira e com muita dificuldade agora, depois de adulto, comprou a casa própria. E eu sempre me questionava, será que a minha vida vai ser difícil assim? Será que eu vou conseguir? Eu falava com um jovem sexta-feira agora e ele me disse assim, sexta-feira é hoje? Não, foi quarta-feira. Eu almocei com um rapaz que trabalha comigo e eu estou falando de Jesus para ele, devagarinho, com amor. Né? Ele está lendo a Bíblia comigo, que sou eu. Eu sou a Bíblia que ele lê todo dia. Então ele está lendo a Bíblia, porque ele fica me olhando. E eu sou a Bíblia que está na frente dele. Então, eu conversava com ele de meio-dia, almocei com ele. Ele, coitadinho, estava... Coitadinho não, né? Um homem forte, mas enfim. Estagiário. Ia ir para casa almoçar, porque final de mês, o dinheiro acabou, né? E a casa dele é longe, estava chovendo. Ele ia aí meia hora caminhando para ir, meia hora para voltar. E Deus me disse, paga um almoço para ele. Eu também estava apertadinho. Final de mês para mim também. Mas vamos lá, vamos pagar um almoço para o rapaz. Paguei um almoço para ele. E foi muito bom, a gente conversou bastante. E ele me disse uma coisa assim, eu estou preocupado. Eu falei, por quê? Em setembro eu termino meu estágio. E eu não sei se eu vou conseguir outro estágio. Eu disse, não, fica tranquilo, cara, tu vai conseguir. Ele disse, mas eu tenho 6 amigos mais próximos e todos os 6 são formados em alguma área técnica. Tem um que está estudando na faculdade, estão todos desempregados. Está difícil, Dionísio. Está difícil. E eu entendo o que são as nossas angústias. Quando a gente olha para um mundo em que as oportunidades parecem que são, às vezes, menores. Onde as coisas são mais difíceis. Mas, ao mesmo tempo, é um mundo de oportunidades. Agora, eu posso dizer uma coisa para você. Deus sempre cumpre a palavra dele. E aqui fala que se você tomar as decisões guiados pela vontade de Deus, Deus não vai deixar que nada falte na tua vida. E eu tenho uma coisa para te dizer, desde que eu comecei a fazer isso, eu nunca fiquei desempregado na minha vida. Nunca. Pelo contrário, sempre tem oportunidades que eu posso escolher. Mas por quê? Porque eu deixei Deus mudar o meu interior. Do jeito que eu era antes, não dava. As pessoas não gostavam muito de conviver comigo como eu era antes. Mas o caráter de Cristo em nós nos transforma em pessoas dóceis, amigas, de confiança, que não respondem à raiva com raiva, e isso nos dá condições de sermos aceitos também em ambientes onde tem conflito. O mercado de trabalho é um lugar, e aí nós vamos entrar no assunto de hoje, que tem muita gente inteligente que não consegue se manter. Você conhece alguém que é muito inteligente e a vida dessa pessoa não dá certo? Eu conheço. Tem um senhor que cata latinha na rua aqui, que ele é formado em matemática, era professor de matemática. Tem um outro que até pirou, e ele passa o dia inteiro contando os canudinhos. É formado em física. Daí você vai dizer, são pessoas inteligentes. Mas eu quero dizer uma coisa para você, inteligência não é tudo. A pessoa precisa ter uma coisa que vai além da inteligência, que se chama sabedoria. E sabedoria é saber viver conforme os ensinamentos de Deus, conforme os princípios de Deus. Quem tem sabedoria, sabe, ele faz diferente. Por exemplo, se alguém faz o mal para você, você sendo uma pessoa inteligente, você pode com muita inteligência maquinar o mal contra essa pessoa de volta. E achar um jeito para prejudicar essa pessoa sem que você seja prejudicado. Inteligente, você consegue fazer isso. Mas se você for sábio, ao invés disso, você vai conseguir fazer as pazes com essa pessoa. E vai levar esta pessoa a perceber que ela está errada, para que ela possa mudar e também ter a sua vida abençoada. E essa é uma atitude sábia, e não uma atitude apenas inteligente. Veja, os ladrões que roubam bancos,
Esses que cometem aqueles crimes bem planejados, que às vezes até a gente vê em filme, que vira depois um filme, os caras são inteligentes, só que eles usaram a inteligência para o mal, faltou-lhes sabedoria, porque todos eles estão mortos hoje. Todos. Olha aqueles caras que assaltaram o Banco Central, eles usaram de muita inteligência, eles cavaram um túnel, tinha engenheiros ali, usaram um sistema de drenagem de água, usaram um sistema de refrigeração, porque era um calorão, botaram ar-condicionado lá embaixo. Fizeram um sistema para chegar o ar lá, eles eram muito inteligentes. Mas faltou-lhes uma coisa chamada sabedoria, porque se eles tivessem sabedoria, eles iriam entender que todo mal volta para a pessoa. Ou seja, o que você planta, você colhe. E a Bíblia diz que aquele que planta o mal vai colher destruição. E quem rouba, vai perder tudo. Então, eles perderam tudo. Se você olhar, depois tem um filme, todos morreram. Todos que assaltaram o Banco Central estão mortos. Todos. Aqui em Novo Hamburgo, nós tivemos agora, saiu no jornal essa semana, na capa do jornal, 5 pessoas que foram presas. Pessoas muito inteligentes, abriram uma empresa que teoricamente vendia bitcoins e dava um lucro alto, teoricamente. Só que a inteligência deles foi tanta que ao invés deles investirem o dinheiro, eles pegaram dinheiro para eles. Como entrava sempre muito e saía pouco, parecia que nunca ia estourar, até que a Polícia Federal entrou na jogada. E eles foram todos presos. E todo o patrimônio deles foi congelado. E as casas, os carros, tudo foi tirado deles. As esposas deles foram presas. Eles tinham inteligência, mas não tinham sabedoria. Então há uma diferença entre inteligência e sabedoria. E a Bíblia fala isso para nós não nos basearmos na nossa inteligência, mas confiarmos na sabedoria que vem de Deus. Amém? A inteligência é uma coisa que você pode aprimorar durante a vida. É a capacidade de entender coisas. Você pode aprimorar estudando. Mas a sabedoria é algo que você adquire no relacionamento seu com Deus. Conforme você vai convivendo com Deus, lendo a palavra, orando, ouvindo a palavra de Deus, e também em comunhão com o Espírito Santo, através da oração, você vai se tornando uma pessoa sábia. Eu assisti um filme, está novo no Netflix, não vou indicar para vocês olharem, porque ele é muito interessante para você analisar isso, mas ele é muito triste. Chama-se Um Homem de Sorte. Alguém aqui já olhou? É um lançamento lá no Netflix. Conta a história de um homem muito inteligente. Muito inteligente. No século XIX, ele criou um projeto para usar a força da maré. Criou um projeto de canais que atravessavam o país para fazer o mar passar de um lado ao outro do país. E a força da maré iria movimentar turbinas e gerar energia elétrica gratuitamente. É um projeto muito inteligente. E o cara morreu na miséria e cheio de problemas emocionais, porque ele não tinha sabedoria. Chegou um dia que ele tinha que aprovar o projeto dele com o engenheiro. Estava tudo certo. Só que teve um detalhe, ele e o engenheiro tinham se desentendido. E o engenheiro disse assim: eu só assino o projeto se ele me pedir perdão. E ele não pediu perdão, e ele perdeu tudo. Faltou sabedoria. Faltou controlar as emoções. E assim, gurizada, é com nós todo dia. Lá na escola, não basta tu ser inteligente, tu tem que ser sábio. Lá na universidade, não adianta só tu ser inteligente, tu tem que saber usar isso. Isso é sabedoria. E quem dá isso é Deus. Tiago capítulo 3, versículo 13. Tiago é lá no Novo Testamento, lá no finalzinho. Tiago, irmão de Jesus. Esse cara aqui é irmão físico de Jesus. Tiago capítulo 3,
versículo 13. Olha o que diz lá. Existe entre vocês alguém que seja sábio e inteligente? Quem aqui quer ser, pelo menos, sábio e inteligente? Amém? O objetivo é as duas coisas. Não adianta ser apenas sábio, você tem que ser inteligente. Não adianta ser apenas inteligente, você tem que ser sábio. Pois então, prove isso pelo seu bom comportamento e pelas suas ações praticadas com humildade e sabedoria. Sabe aquela pessoa que se acha tão inteligente que ela acha que não precisa dos outros? Essa pessoa, ela não é sábia. Sabe aquela pessoa que acha que sabe tudo e que não pede ajuda, não pede conselho para ninguém e depois se prejudica sozinho? Falta sabedoria. Sabe aquela pessoa que acha que está tão certa que ela não para ouvir os outros? Está sempre brigando. Na escola, o aluno que acha que sabe mais que o professor. Ah, essa professora não sabe dar aula direito. E aí nem conversa com o professor. O que é isso? Falta sabedoria. Sabedoria e inteligência se mostram pelo comportamento e pela humildade. O que é isso? Inteligência te deixa arrogante. Ah, eu sei tudo. Já li toda a Bíblia. Esse pastor aí, ó, assistia uns vídeos na internet que muito melhor. Eu não preciso nem ir na igreja. Tem tudo no YouTube. Cara, falta um negócio para ti. Humildade. Porque o dia que tu acha que tu sabe tudo, acabou. Tu não precisa mais viver então, tu já aprendeu tudo. Se a vida é um aprendizado eterno, então você está pronto para morrer. Porque você já aprendeu tudo. E às vezes a pessoa é tão arrogante que a vida dela está indo num caminho errado e ela só está se dando mal. E ela não quer ouvir ninguém. E você fala, olha, você está agindo assim e está dando errado, que tal mudar? E a pessoa diz, não, eu estou certo. E daí todo mundo acha que ela está errada, mas ela continua achando que está certa e todo mundo está errado. A humildade é fruto da verdadeira inteligência. Tem um filósofo, Platão, ele diz assim, ó, só sei que nada sei. Ele estuda tanto, que ele chega à conclusão de que ele não sabe nada. Olha só, isso é inteligência, é humildade. Ele chega à conclusão, depois de estudar tudo, que o que ele sabia era tão pouco perto do que faltava conhecer. Então a gente percebe que a gente precisa ser humilde. O que é humildade? É reconhecer que tu precisa de ajuda. Vou dar um exemplo para vocês. Muitas vezes a gente está com um problema na nossa vida. E a gente fica pensando assim, se eu procurar o pastor, se eu procurar alguém para conversar, vou me expor. Não. O que eles vão pensar de mim? Daí depois vão ainda ficar olhando para mim de certo e me julgando. Não, eu vou dar um jeito sozinho. E aí passa um ano. Passa um ano e a vida do cara continua igual. Passa 2 anos, a vida está mais afundada. Passa 3 anos, não resolveu. Quando vê, passou a juventude. O cara já é adulto. E a vida dele continua enrolada. Humildade é você reconhecer que você precisa de ajuda. É você procurar pessoas que podem te ajudar. É você reconhecer que você sozinho não consegue. Vamos pensar em Jesus. Ele era o Filho de Deus. Mas quando ele estava mal, ele pegou 3 amigos e disse, fiquem aqui pertinho. Não saiam de perto de mim. Eu vou orar, mas fiquem aqui vigiando comigo. Por que ele fez isso? Porque ele sabia que ele não podia se achar o cara. Que ele precisava das pessoas. Assim nós também, quando a gente não está legal, a gente tem que procurar ajuda. Pessoas de fé que a gente possa dizer, cara, ora comigo. Isso é sabedoria. Eu gosto quando os jovens me mandam perguntas. Essa semana teve um cara aqui que me mandou várias. Cadê o Natan? Tá aí. Ele disse, cara, estou estudando um assunto aqui.
e me bateu umas dúvidas, pega uma aguinha para mim. Obrigado. Deus te pague. Já foi pegar a Gabi? Ah, então tá. Só troca o copinho com ela. Faz refil de copinho. Então, o Natan estava estudando uns negócios ali, e ele disse, cara, eu estou numas dúvidas aqui, me ajuda, eu estou entendendo de tal coisa assim na Bíblia, o que tu acha? E daí a gente foi pelo WhatsApp mesmo, discutindo o assunto, e não sei se eu ajudei em alguma coisa, mas a gente às vezes deixa mais confusa a pessoa, porque tu traz mais referências, mas é legal quando a gente quer entender o que está certo e o que está errado. Tiago 3, daí nós já lemos o 13, agora lê o 14. Mas se no coração de vocês existe inveja, amargura e egoísmo, então não mintam contra a verdade, gabando-se de serem sábios. Quem é sábio, volta lá. Quem é sábio não tem inveja, nem amargura e nem egoísmo. O que é inveja? É ficar olhando para os outros e dizendo assim, por que eu faço tudo certo e a minha vida não dá certo? Olha ali o fulano, ó, comprou um carro. E eu tô aqui, ó, nem estágio eu consegui ainda. Olha, ó, fulano está namorando. E eu aqui, ó, só na oração e no jejum. Varoando. Olha aí, ó, irmãozinho lá. E aí tu começa a querer olhar para os outros e desejar o que não é teu. E sabia que isso é pecado? A Bíblia diz que é para nós não cobiçarmos. É um dos 10 mandamentos. Cara, a vida do maninho com Deus é ele e Deus. E você deveria se alegrar que a vida dele está andando. Você deve olhar para a sua vida. Cada um tem uma história, cada um tem uma trajetória. Cada um tem um início diferente. E cada um tem condições diferentes. E Deus vai dar a cada um conforme as suas condições. No seu tempo. Amém? E de alguma forma você tem que entender que tudo que você está passando vai servir para o seu bem, se você estiver conectado com Deus. Tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Mesmo que você olhe e pareça assim, eu só me dou mal. Presta atenção, esse só me dou mal está te levando para onde Deus quer que você esteja. De alguma forma. Claro, não estou falando se você está se dando mal porque você está vivendo uma vida de pecado. Daí você está vivendo as consequências do pecado, que é se dar mal mesmo. Essa é a consequência. Mas estou falando assim, se você ama a Deus, você está buscando a Deus, você está querendo acertar, e aí você vive uma vida que parece que as coisas estão indo para um caminho estranho, fique tranquilo, esse caminho Deus está te levando, porque lá no final vai chegar onde Ele tem para você. Olha José, Deus teve que usar os irmãos de José para prenderem ele num buraco, baterem nele, venderem ele como escravo, para ele ir parar lá no Egito, porque Deus tinha um projeto que ele virasse governador do Egito, para através dele salvar toda a família dele. De certa forma, foi a mão de Deus que permitiu que os irmãos de José fizessem mal para José, porque se Deus não quisesse permitir, também não permitia. Então, de alguma forma, mesmo os nossos sofrimentos podem servir para glorificar a Deus no futuro. Amém? Mesmo as dificuldades. Então, se você terminou um relacionamento, um namoro, um noivado, daí você vai dizer assim, mas eu gostava tanto dessa pessoa, por que que deu errado? Quem sabe Deus está te livrando de um problema bem grave lá na frente. Ou talvez Deus está livrando a outra pessoa. Talvez você não está preparado. Nós devemos entender isso. Sabe, nós que já estamos casados há algum tempo, e a gente olha para trás e a gente começa a rir. Pá, como eu ficava ansioso com esse negócio de namorar, preocupado se ia dar certo, e pensava tanta coisa. Depois que você casa, que acalma, que você encontrou a pessoa da sua vida, você entende uma pessoa de Deus, está tudo tranquilo, você diz assim, pá,
Como eu gastei cérebro com um negócio desnecessário? O que é para acontecer, vai acontecer. Eu tenho que me acalmar. Só que às vezes a gente fica tão ansioso e querendo resolver as coisas do nosso jeito, que a gente bota os pés pelas mãos. E às vezes a gente quase estraga os planos de Deus. Daí depois no versículo 15 diz assim: essa espécie de sabedoria não vem do céu, ela é deste mundo, da natureza humana e é diabólica. Olha só, qual espécie de sabedoria? Aquela que serve para fazer brigas, confusões e ter inveja. Eu estava essa semana lá em Porto Alegre, lá na sede do CAF. O CAF é o centro administrativo lá do estado, onde tem todas aquelas secretarias. Vocês já viram aquele prédio que parece assim, tipo 2 rampas de skate? Lá em Porto Alegre? Então, lá tá todos os cargos do governo, secretários. E eu fui almoçar com alguns funcionários lá, né? Enfim. Daí a pessoa me dizendo assim: é triste isso aqui. Por quê? Tanta gente inteligente aqui, mas passam mais da metade do dia tramando de como prejudicar uns aos outros. Porque um quer ter o cargo do outro, o outro quer tirar o outro para botar um amigo. Então eles passam às vezes o dia inteiro pensando e articulando formas. Um fala com o deputado, o outro fala com fulano. Ou seja, eles usam a inteligência para algo que na verdade é diabólico. E muitas vezes isso acontece dentro da igreja. As pessoas, ao invés de amar a Deus, elas ficam amando cargos, posições. Eu quero ser pastor, eu quero ser obreiro, eu quero ser ministro. Eu quero ser o cara que vai ficar lá no audiovisual, então eu vou descobrir os furinhos do mano lá. E ao invés de ajudar ele, eu vou denunciar para o pastor. Como se o pastor fosse um ministério público. Como se eu fosse prender ele na segunda instância. Né? Não, Camila, não aconteceu nada. O Rafa está lá, ele está numa boa, tá? Viu, Rafa? Não chegou nenhuma denúncia. Mas não é assim, cara. Mas eu já vivi em igrejas onde era assim. Onde por causa de um cargo na igreja as pessoas brigavam. E ficavam discutindo, será que ele merece estar naquele cargo? Um cargo é um encargo. É uma função que serve para você abençoar os outros, não serve para você ter status. Quando eu entendo que a obra de Deus, ela não é para mim, nem para o meu benefício, mas que é para beneficiar os outros, isso aqui é só um servir. É só dar. Então eu entendo que o meu coração não tem que estar nessas coisas. Mas aquele irmão lá não canta metade que eu canto e está tocando lá em cima. Se eles me descobrissem, presta atenção, esse tipo de sabedoria não vem do céu. Ela é deste mundo, é da nossa natureza humana e é diabólica. Se no teu trabalho você precisa denunciar os teus colegas para você conseguir um bom lugar, presta atenção, esse lugar não é de Deus para ti. E você não está usando da verdadeira sabedoria. Porque a verdadeira sabedoria, ela não vem da inveja, nem do rancor, nem da mágoa e nem dessas malandragens. A pessoa que é verdadeiramente sábia, ela sabe que no tempo certo as coisas vão dar certo para ela. Amém? Pode passar o próximo. Pois onde há inveja e egoísmo, há também confusão e todo tipo de coisas más. Se você vive numa casa que tem confusão, você pode olhar, tem inveja e tem egoísmo. Vou dar um exemplo de egoísmo. Lá em casa a gente brigou muito por causa de egoísmo quando eu era criança, adolescente. Porque eu não queria lavar louça. Então eu era egoísta, porque eu queria que apenas a minha irmã lavasse. Então eu vivia dando desculpa. Não, eu já levei o lixo, agora tu lava a louça. Cara, levar o lixo é só pegar a sacolinha e largar, entendeu? Lavar a louça no inverno, ela ficava ali com os dedos tudo duro. É um negócio que não é fácil. E eu lavava a louça ainda lá em casa, que era... Meu pai tinha uma padaria do lado, então era um monte de bacia desse tamanho assim. Panela, forminha.
um monte de coisa para lavar, não era uma louça normal. Era um negócio descomunal. Não, era um negócio descomunal. Então, quando a gente é egoísta, a gente às vezes usa de malandragem. E a malandragem não vem de Deus. Abra a Bíblia comigo em Provérbios 9. Estou quase encerrando. Se o Apolo quiser subir aqui no piano. Não sei se é o Apolo que está no piano hoje. É a Raquel? Já é a Raquel, glória a Deus. É que eu não olhei para trás. Não, nada contigo, Apolo. Glória a Deus que a Raquel já está de volta. Né? Não, é contigo. Eu quero agradecer vocês por terem orado semana passada pela minha esposa. Quero testemunhar uma coisa para vocês. Semana passada eu não pude vir, vocês sabem, eu acho que alguém falou aqui, porque a minha esposa teve uma crise de pressão alta. Ela passou desde quinta-feira, a pressão subia, descia, oscilava, e ela não estava bem. E a gente ficou em casa, então eu fiquei em casa com ela, com a Laura, oramos. Eu já estava orando desde quinta. Mas ela testemunhou isso até ontem, ela falou para algumas pessoas, que sábado, em torno das 9 horas da noite em casa, ela disse assim que ela não entendia, em torno de 9h15, ela começou a se sentir bem de uma hora para outra. Ela mediu a pressão regularizou, e ela disse assim, eu fiquei até com vergonha, parecia que era mentira, que eu estava, alguns minutos atrás, muito mal. De uma hora para outra sumiu. Então foi no sábado, a gente veio ao culto e nos contaram que vocês oraram. Que inclusive a Poliana esteve aqui, orou também. E que vocês todos oraram. E ela perguntou que hora mais ou menos era isso. E ela disse que pertinho do início da palavra, perto das 9 horas. E ela disse, é incrível como a oração das pessoas faz diferença na nossa vida. Vocês estavam aqui orando e ela estava lá em casa ficando boa. Deus estava curando ela lá, restaurando ela. E eu agradeço pela oração de vocês, pelo carinho de vocês. Às vezes quando a gente está aqui servindo a Deus, as pessoas acham que é tudo legal. Não tem status nenhum nisso. É uma pressão espiritual bem grande. Domingo passado ela ministrou aqui para as gurias, para as mulheres, era um encontro de mulheres. E ela estava uma semana inteira orando e jejuando para Deus falar com ela o que ela devia ministrar às mulheres. E nós que ministramos a palavra, nós temos sobre nós uma responsabilidade muito grande. Vou dizer para vocês que eu subo aqui em cima muitas vezes tremendo. Porque eu sei que Deus quer fazer algo na vida de vocês. E eu tenho que estar sensível. E eu tenho que estar com o meu coração aberto, porque antes de vocês receberem, eu tenho que receber. Eu tenho uma cobrança muito grande comigo de que cada reunião não seja só mais uma reunião, mas que cada culto seja um derramar daquilo que Deus quer fazer. E isso nos põe numa pressão, porque a gente fica, né, Samuel? Quem ministra já sabe, o que eu vou fazer? Porque às vezes a gente tem a nossa vontade, mas também tem a vontade de Deus. E será que a minha vontade está na vontade de Deus? E aí a gente fica nessa. E eu quero dizer para vocês que não é fácil, orem por nós. Mas é maravilhoso ver o que Deus faz. 3 semanas atrás a gente estava aqui no culto de terça-feira. Quero convidar todos para participar nas terças. Nosso culto de libertação, de milagres. A gente ora pelos enfermos. E terça-feira, 3 semanas atrás, veio um casal aqui. E eles choravam muito aqui na frente, com uma roupinha de bebê na mão. 3 semanas atrás. E eu cheguei para orar. E eu disse, o que vocês precisam? E eles disseram, a nossa filha está na UTI. Quantos anos ela tem? Ela tem 10 dias. Disseram que ela tem uma síndrome rara e que ela não vai viver. Que devemos nos preparar para o enterro.
E eu como pai, eu não sei, me deu uma coisa muito apertada no coração. Porque eu olhei 2 pais com o sonho deles, que era ter um filho, e a filhinha deles lá, uma criança que Deus ama, entre a vida e a morte, e os médicos dizendo que... Eu me lembro que eu peguei naquela roupinha, eu comecei a orar e eu comecei a chorar. Porque eu creio que Jesus chorava naquele momento também. Quando o seu amigo Lázaro morreu, Jesus chorou. Mesmo ele sabendo que ele podia ressuscitar o Lázaro. A dor das pessoas tem que nos incomodar. E aí nós oramos crendo. Sabe, isso foi na terça. Eles chegaram no hospital. E o médico disse: gente, vocês não acreditam, ela começou a mamar. Porque eles tinham uma sonda, mas ela não chupava. E aí ela começou a chupar, a mamar o leitinho que vinha lá no canalzinho. Quarta-feira o pastor Paulo foi lá e orou por ela também. E na sexta-feira veio a notícia de que ela estava se recuperando e que ela ia sair da UTI, que ela ia viver. Na terça-feira eles vieram aqui da semana passada. Na terça-feira da semana passada eles vieram. Eles e mais 4 casais que têm filhos na UTI. Eram 5 casais com crianças. Porque eles começaram a falar do que Deus fez dentro do hospital. E começaram a vir pessoas. Tinha uma enfermeira cristã também. E vieram 5 casais. E nós oramos com todos. E naquela terça eles nos testemunharam que a criança saiu da UTI. E que se ela continuasse melhorando, o médico disse que ela viria para casa. E agora, terça-feira, eles estavam aqui com ela na mão, nos braços, linda, uma flor, viva, cheia de vida, cheia de vida. E com eles estavam outros casais também. O outro casal, esqueci de falar, que veio no segundo dia, que a filha também estava no hospital. São meus vizinhos. Sabe como é que eles se conheceram? Eles se viram no hospital, esse casal morava longe. E esse casal que não é cristão disse assim: vocês querem a nossa casa para vocês morar enquanto vocês precisam ficar aqui? Tinham oferecido a casa. E eles estavam com um outro casal dormindo na casa deles. E não eram nem cristãos. E eles ouviram o que aconteceu e eles vieram naquele segundo culto. E a filha deles também foi restaurada. E estavam aqui os 2 casais na terça-feira, com as bebezinhas no colo. E tem mais 2 crianças que estão saindo. Então agora na próxima terça-feira nós já temos agendado. Nós vamos apresentar 4 crianças dessa turma. Mas por que eu estou dizendo isso? Porque uma coisa me chamou a atenção terça-feira. Eles pegaram na minha mão aquele casal e eles disseram assim: a gente quer congregar aqui. Daí eu disse: vocês conhecem Jesus já? Daí eles disseram: a gente vai há anos em igrejas, mas nunca se firmou. E depois que a nossa filha ficou doente, a gente foi, antes de vir aqui, naquela semana a gente foi todos os dias, cada dia em uma igreja. Mas uma coisa nos chamou a atenção, porque em nenhum lugar ninguém chorou com a gente. E aqui vocês choraram com a gente. Sabe o que eu quero dizer para ti com isso? Sabedoria não é, inteligência você não é você ficar achando que você precisa ter o controle de tudo. A sabedoria de Deus, ela é diferente da sabedoria humana. Pela sabedoria humana, eu sou pastor, eu sou um líder, eu não posso me envolver emocionalmente. Eu tenho que ficar aqui e declarar o poder de Deus. Cara, sabedoria de Deus não é assim. Deus é amor. Deus ama as pessoas. E eu não tenho como dizer para vocês, mas quando Deus está em nós e a sabedoria de Deus está em nós, nós nos movemos de compaixão pelas pessoas. Nós paramos de ser arrogantes, de achar que a gente tem resposta para tudo, e a gente começa a depender de Deus, entender que Deus é quem pode fazer, e que nós devemos nos sujeitar a Deus, nos humilhar diante de Deus, e pedir que Deus com a sua misericórdia haja através de nós. Isso é sabedoria que vem do alto. Não é tu chegar diante da prova na escola e dizer: eu já estudei, ou assim, não estudei, nem adianta fazer, não. É dizer: Senhor, tenha misericórdia de mim, me dá sabedoria para fazer isso aqui.
É acordar de manhã, quando tu vai para o teu trabalho, ou tu vai para a universidade, ou para a escola, ou para onde for, e dizer: Deus, eu quero viver esse dia como se fosse o último na tua presença. Eu quero viver como tu viveria hoje. Oh Jesus, tu morreu por mim, eu quero viver para ti. Jesus não quer uma geração apenas inteligente. Galera, a nossa geração é muito inteligente, a geração de vocês é muito inteligente. Vocês sabem usar tecnologia como ninguém, vocês sabem fazer muitas coisas, vocês têm muitos dons na área da música, na área de muita coisa, mas falta uma coisa, falta foco, e foco vem da sabedoria que Deus dá. Quer ter persistência, quer começar uma coisa e ir até o fim, quer ficar anos fazendo a mesma coisa, enquanto o Senhor mandar tu continuar, tu vai continuar. Isso é sabedoria. O inteligente vem aqui e faz rapidinho, resolve. Mas se ele não for sábio, ele não vai dar continuidade. Eu quero dizer hoje para ti isso. Está lá em Provérbios 9 e 10. Era o que eu tinha chamado aqui o texto. Para ser sábio, é preciso primeiro temer o Senhor. Se você conhece o Deus Santo, então você tem compreensão das coisas. Repete comigo: para ser sábio, é preciso primeiro temer a Deus, o Senhor. O que é temer? Será que temer é ter medo de Deus? Eu tenho medo de Deus, eu não vou chegar perto dele. Não. A palavra temor aqui está para respeito. Está para entender que Deus é o dono de tudo. A Bárbara me falava algo antes. Lá na Inglaterra, quando você chega perto da rainha. Como é que é o nome da rainha da Inglaterra? Elizabeth. Ela tem 90 e alguma coisa de anos. Ela já é rainha há quase 50 anos. Meu Deus, os filhos dela já estão velhos. Os netos dela já são homem feito. E a mulher não larga o trono. Mas ela é uma mulher muito sábia. Só que é uma coisa, quando qualquer pessoa da realeza, ou qualquer pessoa normal, se aproxima dela, as pessoas em respeito se prostram diante dela. Porque ela é rainha daquele país. E de vários países. O Reino Unido inclui vários países. Pensa, ela é uma mulher, que nem nós, nascida de carne e osso, vai no banheiro, tudo. Mas ela é de uma família nobre, ela representa algo, e ela é de fato uma pessoa honrada. Mas as pessoas ao chegarem diante dela, quando ela passa, as pessoas todas se calam, fazem silêncio e se prostram. Se diante de um ser humano nós temos todo esse cuidado, por que nós não teríamos muito mais diante de Deus? Sabendo que na presença de Deus, nós precisamos estar também de forma santa, com reverência. Sabe, a nossa vida é um culto, nós devemos, os nossos atos devem ser atos de reverência a Deus. Mas quando nós estamos, por exemplo, num momento consagrado de culto como aqui, a gente fazer silêncio, a gente adorar, a gente esquecer o amigo que está do lado, largar o celular, é o mínimo de reverência. E se prostrar, porque você está diante do Rei dos Reis, aquele que nunca morre, aquele que reinará para sempre. Não um homem feito de carne e osso como nós, mas um homem glorificado, Jesus Cristo. Se diante da rainha você se prostraria, diante de Jesus você deve se prostrar mais ainda. E Ele está aqui. O princípio da sabedoria é temer a Deus. Então, antes de você tomar qualquer atitude no seu dia a dia, pergunte-se: isso agrada a Deus? Sério, pergunte: isso agrada a Deus? Cara, hoje eu estava numa mesa com 10 pessoas, todas fazendo mestrado, doutorado, professora pós-doutora,
Atrás de mim uma outra mesa cheia de autoridades. Um cara lá, um escritor francês, o maior historiador dos nossos tempos, o cara lá da França, foi condecorado honoris causa, autoridades humanas, reitor de uma universidade na mesa do lado. E eu sento na mesa e Deus me diz: você vai me honrar? Porque todos os dias, antes de alimentar-me, eu agradeço aquele Deus que me deu o alimento. E eu sempre faço isso na minha casa. Eu faço isso onde eu estou. Por que eu deixaria de fazer isso ali diante das autoridades? Então eu sentei-me na mesa, curvei minha cabeça, sem fazer barulho, em voz alta, eu agradeci ao meu Deus. E depois eu me alimentei daquela boa comida, agradecendo de coração ao Senhor que me deu ela. Sabe, o princípio da sabedoria é temer a Deus. Eu não tenho que temer as pessoas, o que elas vão pensar de mim. Eu tenho que me preocupar com o que Deus pensa de mim. Porque é Ele que me deu a vida, e é Ele que me bota nos lugares, é Ele que me põe ali. E eu não estou preocupado com o que os outros pensam. Eu preciso me preocupar com o que Deus pensa de mim. Quando chegar alguém te propondo algo errado, não pense no que teus amigos vão pensar. Não pense no lucro que você poderia ter. Pense se você vai agradar a Deus ou não. Isso é sabedoria. Sabedoria é você honrar a Deus com a sua vida. E para terminar, Salmo 19, é o último texto de hoje. Salmos 19, versículo 7. Pode colocar na NTLH, não sei se já está. Tá. A lei do Senhor é perfeita e nos dá novas forças. Os seus conselhos merecem confiança e dão sabedoria às pessoas simples. Repete comigo: a Bíblia é a lei do Senhor, ela é perfeita e ela me dá novas forças. Os seus conselhos merecem confiança e dão sabedoria às pessoas simples. Você quer ser sábio? Leia a palavra de Deus. Você quer ter sabedoria? Honre a Deus. Você quer demonstrar sabedoria? Viva de forma correta. Pergunte a Deus o que fazer em cada situação. Não haja impulsivamente. Não responda nada na hora. A minha chefe me disse isso ontem. Ela disse assim, quarta-feira, eu disse para ela: eu assinei o documento porque me disseram que eu tinha que assinar hoje, porque vencia. E ela disse: Dionísio, eu vou te ensinar uma coisa. Tu tinha certeza quando tu assinou o documento? Daí eu disse: não tinha. Por que tu assinou? Porque me disseram que era o último dia para escolher. Daí ela disse assim: eu vou te dizer o que eu diria para eles. Se é o último dia, então a minha resposta é não, pois eu sempre preciso de mais tempo para pensar. Nunca tome decisões se você não tem certeza. Pensa, olha a sabedoria desta mulher. Ela disse: se você quer uma resposta agora, a resposta sempre é não. Se você esperar um pouco e tiver paciência, talvez você ganhe o sim. Assim também devemos ser nós, criteriosos. Você não deve dar uma resposta rápida. Você não deve resolver agora. A menina, você nem conhece ela, ela chega: eu estou orando por ti, viu? Então eu também vou orar. Vamos namorar. Mal se conhece. Não orou sobre o negócio e já vai lá fazer. Está cheio de dúvida e está fazendo. Acalma o teu coração e busca sabedoria em Deus primeiro, amém? Você tem que estudar. Isso é muito importante. Quero incentivar aqui quem está parado, quem não está estudando, você tem que voltar a estudar.
você tem que terminar o ensino médio, você tem que fazer faculdade, fazer curso técnico, se for o caso. Você não pode ficar parado. Deus te deu inteligência e Ele vai te dar sabedoria para usar isso. Mas também não quero que você faça algo só por fazer. Você tem que estar conectado com o coração de Deus. E aí você vai fazer algo que vai ter sentido. Amém? Deus é maravilhoso. A palavra de Deus, nós lemos antes, ela cura os corações. Deus é poderoso e a sabedoria de Deus nos torna parecidos com Ele. Eu quero orar hoje contigo, para que você receba a sabedoria que vem do alto, para que você receba a direção de Deus para as tuas decisões, para que você seja próspero nos teus caminhos, para que dê certo a tua vida, e para que lá na frente você diga: eu fiz a escolha certa, eu não me arrependo, foi talvez difícil o caminho, mas valeu a pena, porque eu escolhi a vontade de Deus, e ela é sempre boa, perfeita e agradável. Não escolha o caminho mais simples, não escolha o que todo mundo escolhe, escolha agradar a Deus. Amém? Curva a tua cabeça um pouquinho. Senhor, nós estamos aqui, Senhor, e nós queremos, humilhados diante de Ti, dizer que a nossa mente nos engana muitas vezes, Pai, e nós achamos que somos inteligentes e que conseguimos resolver as coisas. Mas, Senhor, a verdade é que nós não somos o suficiente. Nós precisamos da Tua sabedoria, Deus, e nós Te pedimos, nos dá sabedoria, Senhor. A Tua palavra diz, Senhor, aquele que quer sabedoria, peça a Deus e Ele dará deliberadamente. Nós pedimos essa noite, Senhor, nos dá sabedoria, nos dá entendimento, nos dá visão. Pai, não deixa esse jovem andar a sua vida de forma errônea, andar em caminhos errados. Não deixa essa menina gastar o tempo, Senhor, com aquilo que não convém. Não deixa esse menino jogar fora os seus talentos, os seus dons. Não deixa esse jovem, Senhor, parar a sua vida por causa de um vício, por causa de coisas erradas. Não permita, Senhor, que por causa do medo esta menina ou este menino tome decisões precipitadas, se envolva com pessoas erradas. Não permita, Senhor. Toca o coração desta pessoa essa noite e dá sabedoria. Dá um sinal de alerta, Pai. Espírito Santo, toma esse jovem e mostra a direção nova para a sua vida. Espírito Santo, Tu tem liberdade esta noite sobre nós para mudar direções. Repita isso: Espírito Santo, me mostra se tem caminhos maus no meu coração, se eu tomei atitudes precipitadas, erradas. Me ajuda, Senhor. Com humildade eu peço. Me ajuda, Senhor, a viver de forma correta, a ser sábio. Oh Deus, me dá direção. Me dá direção, Senhor. Senhor, eu peço que Tu dê a cada um desses jovens a direção para o estudo, Senhor, a direção para o trabalho, a direção para as decisões que tem que tomar, Senhor. Oh Deus, Tu nunca me deixou na mão, Senhor, na área profissional, e eu peço que Tu também não deixe na mão esse menino, esta menina. Deus, prepara um futuro abençoado para esse jovem. Abre portas de trabalho, Senhor, para aquele que está desempregado. Oh Deus, coloque esse jovem no caminho de boas pessoas. Faça com que ele caia na graça, que ela caia na graça de alguém, Senhor, e que ela possa dar bom testemunho, que ele possa dar bom testemunho, e que eles sejam abençoados no lugar onde Tu vai pô-los. Senhor, coloca cada um aqui no caminho de pessoas, para que nós possamos também ministrar o Teu amor com graça. Nos dá sabedoria para chorar com aqueles que choram e para sorrir com os que se alegram. Nos dá sabedoria, Senhor, para não cairmos na cilada de desejar o que não é nosso. Deus, nos dá sabedoria para perdoar quem errou conosco. Pai, nos ajuda a vivermos a nossa vida de forma sábia,
inteligente e cheia da tua graça. Nos livra, Deus, de nós mesmos.